Boa noite. Dia 3 de fevereiro de 2014, segunda-feira, calor senegalesco aqui na Baixada Santista. Hoje, com um comentarista aqui, que há muito tempo nós estamos trazendo o programa, né? O advogado, jornalista e engenheiro José Manuel Ferreira Gonçalves, autor do livro Despoluindo sobre Trilhos, né? Então hoje vai ser um programa muito agradável. Vamos falar aí do que fizeram com as ferrovias do Brasil, né? José Manuel, é um prazer muito grande, você que eu já conheço há muito tempo, já foi proprietário da Rádio Atlântica de Santos, né? Enfim, é uma pessoa muito querida da nossa sociedade e é um prazer ter você aqui nos estúdios da TV Com nessa segunda-feira. É um prazer, é meu, o Eduardo Filetti, obrigado pelo convite, obrigado também, é um prazer estar com o Manuel, meu xará, Manuel Gonzalez, e aqui na TV Com, essa TV comunitária que está fazendo um debate de nível interessante sobre assuntos interessantíssimos da região. E esse assunto de transporte está batendo, infelizmente, de uma maneira muito forte aqui, né? Não é só a VLT, é o transporte de cargas, é o porto. Hoje, Custo Brasil, à tarde, a Pessaguara-Guarujá, a Domênico Rangoni, estava congestionada de novo em função do volume de caminhões que, infelizmente, não tem acesso adequado ao terminal de contêineres e fica fila dupla, fila tripla, aquela coisa absurda. A gente vai conversar sobre isso. As ordens aí. Vocês comandam. E também é um apresentador e comentarista aqui da TV Com, Manuel Gonzalez, que hoje eu tenho o prazer de fazer o programa aqui. Vão ser dois apresentadores aqui, porque ele vai me ajudar nas perguntas sobre esse tema aqui tão importante. E a gente já ficou contente aqui. Eu quero agradecer, Manuel, eu e você, né, pelo livro que o Zé Manuel acabou presenteando aqui a TV Com e os apresentadores aí. Boa noite, Manuel. Boa noite, Eduardo Filetti. Hoje sou comentarista, hein, Filetti? Você é o apresentador. Estou aqui para fazer, claro, os comentários. Uma boa noite. Meu xará, José Manuel Gonçalves. Boa noite a você, telespectador. Estamos aqui para comentar, realmente. O Zé Manuel falou a respeito do transporte, né? Nós temos aí o tal do PAC Mobilidade, que eu não sei para que ele veio, né, Zé Manuel? Porque só dar dinheiro para o VLT não adianta. Eu acho que nós temos outras obras, nós temos outros meios de transporte sucateados e obsoletos e que realmente eu acho que deveria se fazer novamente um reestudo dessa distribuição de verbas para justamente chegarmos aqui onde nós vamos discutir a questão das ferrovias e, claro, gostaria de agradecer muito o livro. Quer me ver feliz? É me dar um livro de presente. Foi um prazer. O Manuel, como estudioso, sempre gosta de ler os livros. Queria também agradecer a presença do jornalista aqui do Grupo A Tribuna, né? Nosso amigo Glauco Braga, que veio aqui assessorar o Manuel Gonzalez. Mandar um abraço para a família Santini e para toda a TV Tribuna, né? Que é nossa co-irmã aqui também, né? Zé Manuel, o seu livro é um livro muito importante, né? Eu também tenho uma saudade dessas ferrovias, que meu avô, por parte de pai, ele foi chefe de estação, né? E chefe de estação, na época, recebia prefeito, recebia todo mundo. Então ele foi em Piraju, nessas regiões aí do interior, né? Então eu me lembro que tinha uma casa assim bacana, perto da estação de trens, né? Então o prefeito recebia as autoridades da cidade, né? O chefe de estação, né? Então era uma coisa muito bacana, né? Tinha aquela roupa, era uma coisa muito bem organizada. E eu acho que as ferrovias naquela época eram muito boas, né? Para aquela época. Mas houve um sucateamento. A nossa experiência ferroviária começou há 160 anos atrás, com a Leopoldina. Porque a família real tinha muito calor no Rio, ia passear em Petrópolis. Aí construíram 14 quilômetros e meio de ferrovias e começava ali a experiência nossa, muito importante. Isso há 160 anos atrás. Há 120 anos atrás, grosso modo, numericamente redondo, estou arredondando de propósito, nós já tínhamos 9.000 quilômetros de ferrovias em funcionamento aqui no país e 9.000 em construção. Hoje, 120 anos depois disso, nós só temos 28.000 quilômetros de ferrovias. O que se fez foi um crime. Quando se destruiu a FEPASA e se abandonou o que havia de trilhos pelo interior de São Paulo, o que se cometeu não foi apenas uma escolha equivocada de uma política pública concentradora no modal rodoviário. O que se fez foi jogar fora patrimônio público e um dia a história deste país vai acabar revelando quem ou os quens, entre aspas, que estiveram por trás disso e que merecem ser criticados, mesmo que não estejam mais entre nós. Zé Manuel, os Estados Unidos,
ele tem um transporte rodoviário ativo, né? Mas eles na região do Texas, em todos os estados, eles construíram muitas ferrovias, né? Então, tipo assim, eles também dão prioridade para a rodoviária, mas eles têm muita ferrovia. Só nós fomos bobos, então, de privilegiar 90% do rodoviário, então, né? Você falou a palavra certa, nós somos absolutamente irresponsáveis, levianos, imaturos, porque os americanos que inventaram o carrinho e o caminhão não são idiotas. Eles transportam cerca de 30% e 34% apenas em cima de caminhões. Nós transportamos 70%, 80% em cima de caminhões. No Brasil, de dimensões continentais. Como eles também, né? Como eles também são de dimensões continentais, eles fizeram a lição de casa. Mas essa história de trocar o modal por concentração rodoviária começou faz muito tempo. Começou no pós-guerra. As nações vitoriosas, depois da Segunda Guerra, acharam que o Brasil e outras nações eram uma espécie de quintal deles. Que para cá podia fazer qualquer coisa. Já tinham mandado fabricar armas, e aí deram uns caminhõezinhos e uns carrinhos para a gente brincar. E teve gente que gostou do brinquedo. Aí começou, de alguma forma, essa história de concentração e o lobby fortíssimo, poderosíssimo das montadoras de veículos no Brasil. Fizeram presidente da República, fizeram deputados, fizeram senadores, e de norte a sul, de leste a oeste. Com o tempo, tivemos um presidente, logo depois disso, o Juscelino, que resolveu fazer aquele mote que ia construir ou ia fazer o país em 5, que não havia sido feito em 50 anos, e era abrindo estradas que ele ia fazer isso. Tudo bem. Foi um bom presidente, nenhum reparo a ele em relação a grandes vitórias, mas um reparo enorme. Quando se pensou em Brasília, não se pensou em ferrovias, por exemplo. Passou o tempo, veio o golpe militar. Durante o período militar, os militares, com aquele método duro de não ouvir a opinião pública, de não se interessar muito pelos sentimentos das populações que sofriam as consequências disso, também fizeram alguns projetos, começaram algumas obras, Carajás, enfim, fizeram alguma coisa, mas também sem um projeto nacional. Acabou esse período militar, a redemocratização, nós tivemos aí eleições diretas e uma sucessão de presidentes eleitos e ainda sem nenhum projeto. O presidente anterior à atual presidente da República apresentou ao país o plano de aceleração do crescimento, o tal do PAC, que num certo momento ele viu que ia perder a eleição, então fez o PAC, que com o PAC ele começou a mostrar uma certa vontade de fazer o Brasil crescer de novo. E o que aconteceu? Não vamos, no atual governo, entregar 1 metro de ferrovia durante os 4 anos. É culpa dela, da presidente Dilma? Não. É culpa de todo um processo que passa pela sociedade amordaçada, anestesiada. Pega o exemplo de Santos. Geração de empregos, talvez, das multinacionais. Pega o exemplo de Santos. Né? Não, um exemplo de Santos aqui. O maior porto do país, o maior porto da América Latina. E o poder político do porto é entregue de mão beijada a Brasília, que decide o que tem que decidir, de uma forma completamente distante da realidade local. Às vezes tecnocrata que não sabe nada daqui, né? Nunca viu mar na vida. E o que acontece? A cidade, berço de resistência, Santos é berço de resistência. Tem exemplos maravilhosos, né, da política nacional, de influência na política nacional, está aí observando isso, olhando de binóculo, como se estivesse olhando o mar, né, aproveitando, né, as ondas do mar e o balanço do mar e das palmeiras verdejantes. Porque é isso. Nós estamos aí vivendo uma realidade absurda. Santos cresceu na gastronomia. Hoje, o volume de restaurantes de Santos orgulha qualquer cidade deste país e do mundo, hein? É um exemplo interessantíssimo. Mas as pessoas estão com medo de descer a serra, porque não sabem se chegam e não sabem se conseguem retornar depois de um jantar agradável à beira-mar, por exemplo. Ontem eu estava no Guarujá, para voltar, tive que até retornei para onde que eu estava, porque estava uma fila desde lá da Pernambuco, fila para voltar, né? Porque o último fila na balsa, fila em tudo, né? Guarujá, então, é um exemplo de um caos. É um exemplo de caos. A cidade não planejou. Qualquer planejamento que signifique um planejamento em cima de uma extensão territorial precisa ser feito com uma visão espacial. Você tem hoje métodos científicos, você tem imagens de satélite, você pode fazer arquivos digitais,
Imagens Você pode aéreas. trabalhar com essas imagens de uma maneira adequada, identificando em layers diferentes os pontos que são ruins, os pontos que Inclusive são no Guarujá, por causa da positivos. favelização lá que tem de monte, né? Porque se você não tomar conta, vira... Guarujá, então, é um absurdo, porque Guarujá não projetou um túnel na cidade. O único túnel que existe é aquele do Tejereba, que sai da Pessaguera e vai até a praia da Enseada. Mesmo assim, para passar por lá, você tem que rezar uma Maria, um Pai Nosso, dá sorte, né? Porque toda semana morre um lá, né? Agora, a mentalidade precisa ser mudada. O que eu estou aqui batalhando muito com este livro e com outros livros que nós estamos preparando, inclusive um que já tem até o título, que é Os Trilhos que Queremos e os Trilhos que Não Queremos. Que também não basta só querer trilho, porque tudo que se move sobre trilho é bem-vindo. Mas também não basta apenas fazer uma solução mal elaborada, mal planejada e achar que está tudo bem. Tem que ver as prioridades, você diz... Não, e o projeto em si mesmo. Talvez essa briga do VLT em Santos. Se é tecnicamente correto mudar o percurso em frente a um grande empreendimento, e o Ministério Público não citou nem sequer o empreendimento, nem o empresário, e não vou ser eu aqui, trouxa, que vou citar o empresário, o fato é o seguinte, se vale essa verificação técnica para aquele trecho, por que não vale para o VLT como um todo? Ou só ali, que é um fenômeno de intersecção entre a linha férrea e alguns interesses localizados? Então, esse amadorismo, que não é só um privilégio, nós falamos de Santos, falamos de Guarujá, a Baixada tem 9 cidades, São Vicente, por exemplo, tem a Biquinha. Eu acho linda. Eu acho a Ponte Pensa um patrimônio histórico maravilhoso. Só que não passa nada por baixo. Então, qualquer crescimento de São Vicente tem que ser através do que nós chamamos acesso seco, porque não dá para ser pelo mar. Praia Aquela Grande, ponte pensa que qualquer embarcação um pouquinho maior não já pode. não pode. Então você tem que fazer o que a gente está defendendo, e aí nós constituímos um grupo chamado Ferro Frente, que o livro começou com uma tese de doutorado, da tese de doutorado a gente chegou ao livro, do livro outros livros, e dos outros livros que já estão no prelo, surgiu a ideia de criar uma frente nacional pela volta das ferrovias. É preciso fazer a volta, mas não é uma coisa, quem está aí observando e acompanhando, nós não somos naftalínicos, eu não sou um sujeito que está aí defendendo o passado. É que o passado ensina, e nós jogamos no lixo os ensinamentos. Você falou do seu avô. Se você pegar a Estação da Luz em São Paulo e verificar a estrutura de aço que lá existe, é uma beleza que até hoje merece todo o cuidado, né? Não que a manutenção seja difícil, porque a manutenção é muito fácil, porque os aços já eram até importados da Inglaterra na época. Mas a São Paulo Railroad, que é, né? Railway, melhor dizendo, a São Paulo, que fez Santos Jundiaí, é que construiu aquilo. A estrada de ferro dos ingleses, de alta qualidade. Nós pegamos tudo isso. Eu vou fazer aqui, você me desculpe, mas é um gesto simbólico. Que você levou de recordação Não, isso aí do programa? eu vou levar, depois eu te peço uma coisa. Nós fizemos assim com a história, ó, lixo. Isso é crime. E coisa boa, né? Coisa boa, isso é crime. E agora nós estamos aí, com São Paulo parado, a Baixada parada, o Brasil perdendo competitividade e a população perdendo produtividade. Você acha que alguém pode ser feliz pegando um congestionamento de 3 horas para chegar em casa e 3 horas para voltar de casa? O cara não volta mais. Não, e mesmo lá em São Paulo, com tudo que se movimenta sobre trilhos, metrô, trens urbanos e tudo isso, é preciso trabalhar fortemente. Eu quero aqui dizer para você uma coisa, Filete e Manuel Rosaliz. É preciso fazer um gabinete de guerra. É disso. É o presidente da República, quem quer que seja ele, sentar com mais de um ministério, criar um gabinete para trabalhar, porque esses assuntos são interrelacionados. Você passa para fazer ferrovia, você passa por desapropriações, você tem que lidar com áreas de interesse ambiental importantes. Com as multinacionais dos Você tem problemas com a Cassex, você tem problemas com vários setores aí. Então é preciso juntar tudo isso. E ninguém mais forte que o presidente da República ou a presidente da República sentar, só que até agora isso não aconteceu. O que a gente tem na prática é isso aqui, ó, lixo. Outro dia eles estavam discutindo 10 mil quilômetros de ferrovias do PAC. 10 mil quilômetros de ferrovias do PAC. Muito bem. Não vou me entregar 1 metro. Porque eles ficaram discutindo 1 ano e meio a segurança jurídica, ou seja, como é que vai ser o desenho do marco regulatório do setor. Trocando em miúdos,
você que está me ouvindo, é bem simples. Quem constrói, quem opera e quem é o dono da linha. O Brasil confundiu tudo. Hoje nós temos uma ALL que é dona da linha. Ela faz o que quer. Quando ela acha que não é rentável transportar uma determinada mercadoria, ela simplesmente interrompe o tráfego daquela mercadoria. Há 15 dias atrás, nós tivemos a interrupção de mais um ramal industrial em São Paulo. Era uma empresa que trazia, eu não vou fazer propaganda aqui, trazia arroz do sul do país em ferrovias. Havia um ramal que ia ter indústria em São Paulo, na região da Lapa. Esse ramal foi seccionado porque não havia interesse econômico. Mais caminhão na rua. Mais caminhão na rua, para trazer, mais caminhão para distribuir. E nós temos que trabalhar numa coisa, Filete, Emanuel e público telespectador, uma coisa chamada intermodalidade. Não é pensar que vai ter uma ferrovia ou uma hidrovia passando em cada fazenda, em cada indústria. Isso seria uma total loucura. Você precisa ter o caminhão, sim. Você precisa construir centros de concentração de carga e você precisa construir centros de distribuição de carga e conectar. O caminhãozinho passa, pega na fazenda, pega na indústria, leva ao centro de concentração, ali descarrega, vai de barco ou de trem, depois pega o caminhão de novo lá num ponto mais para frente e distribui essa mercadoria. Vai ter emprego para todo mundo, o problema é só distribuir a Ninguém perde emprego. Produzindo mais, trabalhando mais, organizando melhor, nós vamos produzir empregos, gerar empregos em quantidade muito interessante. Manuel, uma coisa para você que também é dessa área de mexer com coisas, terra, pedras e tal, você tem alguma coisa para falar disso aí também? Não, eu claro. sei que você gosta desse assunto também, né? Claro, eu acho que o José Manuel foi muito feliz aqui na explanação dele, primeiro com relação à história. O governo do PSDB, seja ele do Estado, seja ele do município, ele gosta de enterrar a nossa história. Isso falando agora, José Manuel. Esses 120 anos tem sido essa dinâmica de enterrar a história. Eles gostam de destruir, gostam de deixar a história bem embaixo da terra e não deixa nem o arqueólogo vir escavar. Mas quando você falou da questão militar, foi isso mesmo. O Brasil trouxe modelos militares como questão estratégica para as estradas. Só que eles não viram a questão ferroviária. Nós temos hoje, vocês falam dos Estados Unidos, mas nós temos uma Transiberiana que cortava a antiga União Soviética, hoje a Rússia, de ponta a ponta debaixo de gelo. Então isso é uma tecnologia centenária e que o Brasil não explorou em nenhum momento. Nós temos a questão do PAC, que você falou, tem o PAC Mobilidade, questão do VLT, a questão do amadorismo. Eu vou um pouquinho além, né? Essas obras, esses 5 bilhões que estão trazendo para a Baixada Santista para fazer o VLT, fase 1, e o túnel Santos Correia, são 5 bilhões de reais. É muito dinheiro. O VLT não é amadorismo, o VLT é palanque político. Sabe por quê? Porque nós temos hoje um problema de transporte na questão continental. São Vicente continental, Santos continental, Praia Grande, o pessoal que vem do litoral sul. Por que não fizeram o VLT? Primeira fase do VLT, trazendo essa população mais carente, essa população que precisa, que pega 2, 3 ônibus, conduções para chegar no centro de trabalho. Não privilegiaram esse pessoal. Resolveram fazer no centro de uma ilha para realmente fazer um palanque político. É isso que eu vejo, não é um amadorismo nessa questão. Então, veja, esse é um problema que eu estou insistindo muito, que você tocou, eu acho interessante tocar nisso, que é a questão da generosidade. O Brasil faz tempo não tem estadista. O estadista, ele não pensa na eleição. Ele pensa no futuro. Ele pensa nas gerações que virão. Infelizmente, nós estamos dando azar. Faz muito tempo eu observo políticos aqui da região e políticos nacionais, o que a gente vê são essas visões mais imediatistas. Que vantagem fulano tem se fizer isso politicamente, eleitoralmente? Que vantagem o grupo político de A, B ou C vai ter se defender esta ou aquela posição? Muitas vezes as posições são até, as que melhor seriam para o país e para a região, seriam até antipáticas. Quer dizer, olha, eu vou ter que dar um nome de um partido. PMDB, você dominou bastante o Porto de Santos. Chegou, o seu tempo acabou. A região precisa dizer alto e bom som. Eu estou pouco me lixando se alguém do PMDB não gostar de mim. Estou pouco me lixando. O fato é o seguinte, é preciso trazer técnica, bom senso, lógica de volta à nossa região. A região precisa respirar
com um pouco mais de liberdade, com um pouco mais de autoconfiança, não se sentindo, você falou de 5 bilhões, por exemplo. Aparentemente é muito dinheiro. Eu acho que é um dinheiro pequeno, face à importância da região. Quem tem o maior porto do país, quem tem o maior porto da América Latina, tinha que exigir um projeto ferroviário integrado, que transportasse pessoas e que transportasse cargas. Eu não digo nem pelos mesmos trilhos. A Codesp, por exemplo, tem 80 quilômetros de ferrovias. Esses trilhos da Codesp podiam ser utilizados para transportar pessoas, de alguma maneira interligando a região toda. Com trens mais modernos. Mais modernos, e fazendo, porque como ele é de superfície e tem as intersecções que a ação civil pública acabou impedindo a continuidade, parece que nas últimas horas houve uma decisão derrubando a liminar, parece que é uma novidade, de voltar o VLT para o centro da avenida e não para o lateral. Tem uma decisão que determinou para a instância superior para voltar pelo... Pois é, de qualquer maneira é o seguinte, se é bom ali, tinha que ser bom para o todo. Agora o interessante é que as quantias de investimento, elas podem parecer grandes. Só que quando a gente coloca numa dimensão maior, 9 cidades da Baixada Santista. Maior porto da América do Sul. Todos os problemas aqui existentes. O ônus de ter o maior porto, todo mundo bate no peito e diz que temos o maior porto, mas temos também consequências graves de termos o maior porto. Cadê o investimento? Eu vejo o PAC falando em ferrovia lá no norte e nordeste, da Bahia para o leste, ou de norte a sul. Por que não aqui no maior porto da América Latina, no Porto de Santos, um projeto ferroviário que seria uma espécie de ferro-anel, ligando toda a nossa região, levando o progresso a São Vicente, levando o progresso à Praia Grande, juntando Mongaguá, o litoral sul, e quem sabe chegando até Bertioga, porque veja, Bertioga está localizada estrategicamente em relação ao pré-sal. Ela está numa posição geográfica interessante, só que você precisa levar um transporte sob trilhos. Desenvolver a Santos Continental também, né? Santos Continental, aquela região toda. E pode ser uma região que pode ser uma região aduaneira, pode ser um monte de coisa lá. Agora, tudo isso vai descontentar os interesses. Tudo isso, por isso que não dá para imaginar que todos aplaudam, que ninguém vai agradar gregos e troianos. Agora, é preciso pensar no interesse da coletividade. Você falou, Manuel, do interesse da população. O trem, em lugar nenhum do mundo, ele é viável sozinho, ele é subsidiado pelos governos. Não é favor nenhum subsidiar o trem. Não tem sentido imaginar que vão fazer uma equação econômica e financeira de alta rentabilidade como se o trem fosse um banco. Isso não é. Quem pensa isso, quem raciocina assim, está realmente fugindo do ponto de interesse. Agora, se você põe mais trem, você diminui as pessoas que estão nos ônibus, inclusive. Você tem ônibus apinhados de gente. Claro, se você tiver mais oferta de outros modais, você vai ter menos gente apinhada, sendo tratada de uma maneira... Eu costumo me recusar a dizer isso, mas num programa de televisão ao vivo aqui, vamos falar de uma forma bem clara. É gado mesmo. A TV Globo mostrou a questão de 15 dias atrás uma matéria onde as pessoas entravam pela janela. Não sei se vocês viram isso. Não sei se o telespectador viu isso. Entrando pela janela, empurrando as pessoas, derrubando senhoras, grávidas, moças, idosas, gente quebrando a perna, quebrando o braço. Quer dizer, que país é esse? A gente vê isso aí, assistindo isso de camarote, dizendo, não tem problema nenhum, isso é um problema do pobre. Não. O transporte de qualidade, ele ajuda o pobre. É para o pobre, sim. Porque o bacana entra de carro com ar-condicionado, tem mais de um carro para fugir do rodízio. Mas o rico também precisa do pobre para trabalhar para ele, para gerar economia, isso não existe, né? Mas se o rico tomasse essas condições, se o rico enfrentasse os problemas que os pobres enfrentam, e aí eu não estou querendo fazer aqui uma espécie de manipular a opinião pública, dizendo que os ricos de um lado, os pobres do outro, mas o fato é o seguinte, eu não vejo o rico entrar em um hospital de pobre. Você vê, o governo, quando tem problemas, os ministros vão se internar nos melhores hospitais de São Paulo. Não vejo nenhum no SUS. Vai tudo pro AIS, tem Sírio-Libanês, etc. Não vejo isso. Então, fica falando ele não fica no hospital do estado dele, ele vem para cá, né? Não, vem para cá. O Sarney, por exemplo, a família Sarney sai do excelente Maranhão, né? Quer dizer, deve ter bons médicos lá também, né? Deve ter bons médicos e bons hospitais, mas não fica lá, né? Não deve ser tão bom a ponto de dar garantias a ele. Mas o povo dele usa aquele hospital, né? Então, agora, o transporte, se esta gente usasse o transporte público,
deixasse o carro em casa, tivesse coragem de pegar o carro de manhã e ir ao seu local de trabalho, ao gabinete, à Secretaria de Estado, à Secretaria do Município, o vereador fizesse a mesma coisa, eles iam ter um pouco mais de sensibilidade. Você está querendo que a Margareth Thatcher venha para o Brasil aqui, que ela pega metrô para ir trabalhar, né? É outra realidade. Outro que na França pega bicicleta. Aqui não tem isso, né, Manuel? O Mujica atravessa a rua para ir na padaria, aqui o uruguaio. Alguém vai dizer, bom, mas isso na Europa. O Mujica atravessa o local onde está o palácio do governo uruguaio e vai tomar padaria, vai tomar café na padaria em frente. Aqui eu fazer a padaria dentro do palácio, né? Zé Manuel, só gostaria de fazer uma pergunta para você, Zé Manuel. Nós temos a questão da LL e da MRS. Isso. Não sei se são concessões, como é a questão. Concessões. São concessões. Eles estão reativando, não estão construindo, estão reativando linhas antigas, principalmente no interior de São Paulo. Eu gostaria de saber como funciona essa política de por que reativar, claro que o custo é menor, mas junto com a reativação, por que não a construção de novas linhas? E a questão do próprio empresário. Nós temos, por exemplo, também não vou ficar falando, um terminal do outro lado do porto, na área continental de Santos, que vai construir sua própria ferrovia, do Mato Grosso até o Porto de Santos, para escoar o seu próprio material. Então, até que ponto isso é viável, isso não é viável, você ter ferrovias particulares e o próprio papel da LL e da MRS em todo esse processo? Olha, a LL e a MRS, as duas descem a serra. Uma no sistema de cremalheira, que a MRS só desce 5 vagões por vez e com 10% de declividade. A outra desce um trem com 100 vagões, num percurso maior que a LL. Será que não tem que modernizar isso? Por exemplo, os túneis. O reaproveitamento a que você se refere é válido, mas é preciso pensar grande. Nós estamos pensando de uma maneira muito pobre, de uma maneira muito pouco ambiciosa. A ambição pública eu acho válida. Eu não acho válida a ambição pessoal. O sujeito confundir a coisa pública com a coisa particular e ter ambição e abrir o olho para cima do interesse, não é? Achando que pode ter alguma vantagem. Agora, pensar grande, exigir coisa forte para a região, eu acho que essa é a obrigação dos homens públicos da região. Eles não têm feito isso. Eu não sei o que eles têm feito, mas eu não vejo. Olha, o Conselho de Desenvolvimento do Metropolitano, eu não sei onde anda. A Agência de Desenvolvimento Metropolitano, a AGEM, eu também não sei onde anda. Fazem anos que não existe. Agora, na verdade, está lá um caminhão de emprego. Não existe, né, Manuel? Não, existe. Tem a sede da TV Com, tem a sede é fácil. A sede não, se aluga qualquer cantinho para lá. Reunião. Não, empregos estão bem. Não tem projeto viável, né? Sim. Empregos absolutamente garantidos para acertar certos esquemas políticos, a gente fica sabendo disso. Alguém vai ficar bravo comigo? Olha, me desculpe, eu conheço gente muito boa que está na AGEM. Conheço gente boa que está no Conselho de Desenvolvimento Metropolitano. Quando se criou isso, se imaginou. Tem um defeito aí, porque a sociedade civil não está representada. Então você tem órgãos de governo do Estado e prefeituras municipais. Então você não tem uma OAB, você não tem uma associação de engenheiros. Que representam a população não estão no local, né? Então já fica uma coisa esquisita. Mas de qualquer maneira, foi um passo inicial. Mas parou por aí. Então nós temos muita coisa para fazer. Como eu disse para vocês dois e para o público telespectador, é preciso arregaçar as mangas. Não tem problema nenhum. Arregaçar as mangas. Tira o paletó, arregaça as mangas. Puxa, estou fazendo sério. Eu não quero fazer teatro, mas é verdade. Vai lá, tira o paletó, joga no e arregaça as mangas. Eles não gostam de fazer isso. Arregaça as mangas. Traz o projeto, coloca em frente e olha. Executa. E olha o projeto. Eu tenho a impressão que eles não olham sequer o projeto. Tem projeto batido, está sendo falado, e eu tenho a impressão de que tem muito parlamentar que não conhece o projeto de interesse da cidade e da região. Já chegaram várias perguntas, continue ligando por 30 14 23 41. Hoje o Zé Manuel, o homem tem 3 faculdades, tem um elogio aqui do Digênio, olha lá, Digênio que é o mestre aqui do ensino aqui, um dos maiores dirigentes educacionais do país. Eu tive a oportunidade de conhecer o Digênio, proprietário do Grupo Objetivo, Colégio Objetivo da Unip, está pondo o elogio aqui para o Zé Manuel. Depois do intervalo a gente continue ligando e mandando suas perguntas para o Zé Manuel aqui e para o Manuel também. Um abraço.
Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato, Rua Tolentino Filgueiras, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês, no Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. É isso aí, galera. Costa Vive Brasil aqui na TV Com. Você já sabe, todo domingo das 11 à meia-noite. As principais festas, os principais eventos, artistas famosos, você só encontra aqui no Costa Vive Brasil. Turismo de verdade. Na TV Com, todo domingo das 11 à meia-noite. Você não pode perder. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Oficina Frota Vento. Conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na Rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Você não pode esquecer que para manter o mosquito Aedes aegypti bem longe, devemos deixar as caixas d'água tampadas, calhas limpas e não acumular lixo. Assim, ele não vai ficar aqui. Ainda assim, você deve ficar alerta quando apresentar um ou mais desses sintomas: dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo e nas juntas ou manchas vermelhas pelo corpo. Desta forma, procure imediatamente um posto de saúde. Você pode estar com dengue. Juntos, vamos combater a dengue. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Estamos no canal 11 no sistema digital e canal 18 analógico, transmitindo pela net para as cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande, atingindo mais de 150 mil assinantes. Em nosso site você acessa a TV Online, que em conjunto com as mídias sociais auxiliam na divulgação da nossa programação. Segundo pesquisa do Instituto IPAT, somos a segunda emissora local mais assistida na Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. Nossa programação conta com os mais variados conteúdos, formando uma grade com quase 50 programas. TV Com, sempre com você.
Olá, eu sou Elke Fogagnoli e gostaria de convidar a todos a assistirem ao programa Rotary na TV. É uma revista eletrônica onde os principais fatos e fotos que foram registrados viram destaque aqui na TV Com. O nosso programa vai ao ar todos os domingos às 10h30 da noite. Eu conto com a sua audiência. Estamos no segundo bloco do TV Com Debate, no dia 3 de fevereiro de 2014. Você que nos acompanha pelo www.tvcomsantos.com em tempo real e também no canal 11 para Santos, São Vicente e Praia Grande, e no 18 analógico para Praia Grande e São Vicente. Lembrando que o programa vai ao ar de segunda a sexta, das 19 às 20 horas, com reprise ou reapresentação para os madrugadores às 2h30 da manhã. Hoje com Manuel Gonzalez, nosso apresentador e comentarista, e também com José Manuel Ferreira Gonçalves, autor do livro Despoluindo Sob Trilhos. Então, temos várias perguntas aqui. Vamos começar aqui pelo Escandon, Amigos da Água, nosso também comentarista Escandon aqui. O programa está tão bom que deveria ser reprisado na TV Senado. Abraço a todos. Eu vou pedir para a Eficiente Thaisa, para o Reale, para a Gisele, pessoal, quando colocar no nosso Facebook aqui e nas mídias sociais, mandar para a TV Senado também lá, para ver se eles veem o programa, tudo. A Norma de São Vicente, ótimo programa, parabéns para os dois Manuéis. Olha só. Tá aí, apresentando. Obrigado, Norma. O Paulo Sérgio do Boqueirão, um abraço Paulo Sérgio. No dia 25 de novembro de 2013, nós reclamávamos a retirada do assento e da cobertura do ponto de ônibus da Concernébias 590, em frente ao McDonald's. Hoje, com a ajuda do TV Com Debate, a CT está colocando novos assentos e cobertura em frente aos 600. Obrigado pelo programa. Só que, Zé Manuel, nós reclamamos aqui, eu, Manuel, porque a rede McDonald's, não tem nenhum, fez um grande empreendimento lá, mas tiraram a cobertura do ônibus e tal. Então nós achamos que o McDonald's devia melhorar o local, né? Não só... E aí ficamos batendo aqui, a CT já melhorou, e uma das funções do programa numa TV comunitária é a gente falar do buraco que tem na rua, da poda da árvore, para que a gente possa ajudar. E como o Rivaldo, esse de comunicação, eles gravam o programa, né? Tem até uma nota no programa, viu, Manuel? Quando o programa é bom, é ótimo, é que não falou mal da prefeitura. Bom, também não falou. Quando tem crítica, e a gente às vezes tem que criticar, porque se a pessoa põe uma crítica e ele é justo e tal, aí põe regular e ruim, né? Não que o apresentador seja ruim nem regular. Até o apresentador pode ser ruim e o programa pode ser bom, entendeu? Bom, então aqui vai estar, mas aqui então deveria ser sempre ruim, porque a prefeitura do jeito que está... depende do programa. Igual hoje. Hoje o Zé Manuel está fazendo um programa sobre o... Não estou falando do programa de hoje, Não, então assim, hoje o Zé Manuel está fazendo um programa que está conversando sobre o Brasil todo. Então não tem nada contra a prefeitura. Às vezes tem coisas de elogios, tem críticas também. Não, né? Mas eu, se você me permitir, fazer uma crítica não à prefeitura de Santos, mas aos municípios brasileiros. Nesse livro, inclusive, eu apresento um dado importante, um dado interessante, que mostra que apenas 6,4% das 5.565 cidades do país tem uma coisa chamada Conselho Municipal de Transporte. Porque é a maneira institucional desse tipo de assunto... Quantas cidades? 6,4% de 5.565 municípios. É muito Santos pouco, hein? não tem. Muito pouco. Não, Santos não tem. Santos não tem. E na Baixada, Santos eu tenho certeza que Você não consegue formar um? Você não consegue Aqui formar um? é o seguinte, eu acho que isso é, digamos, uma bela tarefa para o Poder Legislativo da cidade. Eu vou estar com o Sadal dia 12, né? Talvez a gente possa conversar. Eu senti que é um vereador jovem, né? Interessado. Tem o Benedito Furtado, que se preocupa com a questão de trânsito. Tem a Fernanda, que é daqui da casa, a esposa do Augusto Capô de Casa, tem agora, também o médico também, né? Mas esse número não é impressionante? Não é impressionante? Quer dizer, uma forma institucional de resolver problema de trânsito é você criar um Conselho Municipal de Transporte. Uma boa, hein? Só que só tem 6,4% das 5.565 cidades do país. E pior que isso, Plano Municipal de Transporte. O número é pior ainda. Só 3,8% dos municípios do país tem plano municipal de transporte. Mas não seria a CET fazer um plano municipal ou não? Cabe ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, à sociedade, todos juntos,
organizarem um plano municipal de transportes. Plano municipal de transportes. Cadê o plano municipal de transportes da cidade? Da região? Só 3% de 6 mil. Não tem. 6 mil só tem aí. Então, há um vazio, 180 cidades. Há um vazio institucional enorme que precisa ser preenchido. Eu defendo a democracia participativa. Eu não excluo a democracia representativa. Quando aconteceram as manifestações de junho do ano passado, teve muita gente que disse, opa, agora vamos fazer política sem político. Isso é engano. Nós precisamos de bons políticos. Agora, a democracia participativa, como essa de Conselho Municipal, é importante porque ajuda os homens públicos a estarem mais próximos de realidades como essa que vocês citaram há poucos instantes, da falta de um banco num ponto de ônibus. Isso não devia ser um fato isolado, isso pode estar acontecendo em mais outras áreas da mesma cidade. Então, é preciso organizar isso, fazer um arquivo digital, colocar latitude e longitude nesse grande mapa e organizar tudo isso. Não dá mais para ter arquivinho analógico, na mão, com o tal do improviso que eu estou dizendo. Vai lá, pega um papelzinho, anota. Não, vai para um arquivo inteligente. Esses bancos de dados podem se cruzar. Secretarias podem ter bancos de dados que se interrelacionem, porque muitas das decisões, você citou a CT, você tem problemas da companhia de água que interfere, você tem companhias de telefonia que interferem, você tem luz, você tem todo o problema do asfaltamento da cidade, da pavimentação. Então é preciso que esses bancos de dados se conectem de forma inteligente. Isso tem em parte, mas ainda falta investir nisso e falta o homem público vir a público dizer, olha, nós não temos. Então eu acho que é preciso elencar prioridades, dizer claro, alto e bom som, porque a gente vive num país de brincadeira. Né? Um dia desse eu vi a presidente da República, que eu pessoalmente tenho grande simpatia pessoal, pessoa, porque a conheci fora do Brasil num determinado momento, em que ela nem era presidente da República. Mas outro dia eu vi que ela fez uma parada técnica em Portugal. Técnica é uma ova. Você já viu alguém parar 15 horas para abastecer um avião? E gastar 27 mil reais numa única suíte? Eu não sou nem contra aquela... Eu não quero ser crica de ficar dizendo, olha, não pode. A presidente quis descansar um pouco, no Brasil ela não consegue. Maravilha, ia passar. Mas diga a verdade. Acho que o homem público tem que dizer a verdade. Não temos plano municipal de transporte. Não temos... Estava cansado, parei em Portugal para descansar um pouco. Tudo bem, 50 mil mas reais. Fala a verdade. Fala a verdade. Claro. É que nem o Padilha, outro dia, lança um programa de televisão à noite para falar de uma campanha que vai acontecer em 10 de março. Chega lá e diz a verdade. É que eu tenho que me desincompatibilizar, eu saio do microfone, eu não posso mais porque eu deixo o ministério. Então eu estou aqui falando para vocês. Que essa campanha teria que ser na véspera. Na véspera, ou o Santista aqui, o Arthur Chioro, que a gente deseja que ele faça uma boa gestão, ele que tinha começado essa campanha, mas aí falam que é eleitoral, então, o jornal já começa a criticar. Para que essas expertices? Não precisa nada disso, o povo não é bobo, o povo acompanha tudo de perto. O povo ele já tinha que fazer, ele já fez, né? O que ele tinha que fazer no tempo dele, ele deve ter feito, né? Mas de qualquer maneira é o seguinte, para que essa coisa de, não, vamos esconder, porque aí, se a verdade aparecer, vai ficar ruim na fita, bobagem. Não tem coisa melhor para o homem público que falar a verdade. Não sei fazer. Mas, Emanuel, eu gostaria de puxar um link com relação ao Plano Municipal de Transporte que você falou e até a participação popular. Se eu não me engano, em março deste ano termina o contrato de concessão do transporte público da Prefeitura com a Piracicabana. Eu acho que está na hora da população exigir seus direitos e que os termos do contrato de concessão sofram alterações. Ajustes, né, Marcos? Ajustes. Porque não dá para ter um do jeito que está hoje, não dá. E um mecanismo... Melhoraram muito, mas só 10% com ar-condicionado não dá, né? Não é só ar-condicionado, Filete. Eu acho que tem que aumentar o número de linhas, eu acho que tem que aumentar o número de veículos por linhas, a oferta de veículos. Aquele sistema digital que a pessoa sabe quanto vai demorar, se ela pode ir no banheiro público, se ela pode tomar um sorvete, um refrigerante, se ela pode, quanto que vai demorar para o chegar, como tem na Europa. Não é tão difícil fazer isso. E olha, vamos dizer o seguinte, apesar de todos os pesares, Santos, em relação às demais cidades da região, está lá na frente em termos de qualidade no serviço público de transporte, com todos os defeitos como esses que vocês estão citando aqui. Está muito na frente, Está muito na frente, mas é preciso aprimorar mais. E uma forma é a sociedade se organizar, cobrar do seu vereador, escuta, queremos um projeto de lei criando o Conselho Municipal de Transportes. Olha, queremos, mais do que um conselho,
Queremos um plano municipal de transportes, porque aí dentro desse plano municipal vai estar uma porção de aspectos incorporados a isso, debatidos, discutidos, mas infelizmente, se nós tivermos uma solução sem a participação da sociedade civil como um todo, eu acho que essa solução não vai ser melhor. Eu não acho que democracia é ruim, democracia é bom. Tem gente que fala, democracia dá trabalho, é uma coisa chata, democracia é ótima, porque evita o sujeito, o homem público, a cometer erros absurdos. Porque ele comete, é natural que cometa, ainda mais quando é um amadorismo reinante, onde não há um projeto, um planejamento, uma visão espacial das coisas. Se você tiver uma visão espacial e menos ambiciosa do ponto de vista pessoal e mais ambiciosa do ponto de vista público, aí você vai poder fazer as coisas de acordo com o interesse. Tinha que ter uma integração também com as outras cidades, né? Porque aqui nós estamos numa... Aqui, por exemplo, se fizer um conselho aqui, elas vão para São Vicente, Praia Grande... Porque todas as cidades da região precisam... Mas era isso que a agência metropolitana devia fazer. É esse o papel de uma agência metropolitana, é pensar os problemas coletivos de todos os municípios que estão integrados e aí sim tentar soluções, ser o interlocutor das prefeituras. Agora, mas como já falou, tem gente boa, mas não faz? Sim, não, e tem solução, porque alguém pode ouvir, ver, eu vinha para cá, quando eu vinha para cá, vinha pensando nisso. É fácil fazer críticas, e vamos fazer críticas, e vamos dar, mas há soluções importantes. Está aí, criar Conselho Municipal de Transporte. Criar plano municipal de transporte. São duas soluções simples nesta área. Isso pode ajudar, isso não é condição necessária e suficiente. É uma condição necessária, porém não suficiente. É preciso praticar boa política. É preciso fazer a sociedade civil estar habilitada a conhecer um plano e, para isso, tem que passar também por um período de aprendizado. Por que não reconhecer isso? E olha, tem Por que não criar mecanismos de ensinar o que é um plano municipal? Prefeitura investir para ensinar o que é um plano municipal, a importância dele, como é que ele é feito, etc. E tal. Faz parte da pedagogia do homem público. Até pegar as pessoas boas e conseguir trazer, né? Viu, Filete? Dentro da Câmara dos Vereadores, nós temos uma comissão especial de transportes. Eu conversei lá, acho que com o Benedito Furtado. Isso. E mais só dois que o problema, né? Nós temos que ser claros aqui, né, Zé Manuel? Mais de 80% da Câmara é governo. Então tem que, acho que a população tem que realmente ficar em cima. Por exemplo, quem é da comissão de transporte, especial de transporte, é o Furtado, não lembro também quem é agora. Mas começar a conversar e cobrar desses vereadores para eles sim começarem a criar um plano, começar a criar um conselho, porque nós temos o Conselho de Defesa do Patrimônio. Sim. Que é o Condepasa. Então, por que não ter um conselho de transporte, um conselho de saúde? Eu acho que tem que começar realmente a ouvir a sociedade. A sociedade civil, as ONGs, que geralmente estão dentro desses órgãos. As universidades têm cadeira nesses conselhos. Então, por que não as universidades, que nós temos excelentes universidades na Baixada Santista, por que não fazerem parte, ter engenheiros aceitos nesse conselho e começar a discutir o coletivo? Trazendo novidades. E trazendo novidades. Engenheiros, arqueólogos, tudo, né? Não, acho que como um todo, mas no caso do transporte, engenheiros ou os professores, doutores afins que estão dentro dessas universidades, fazendo parte desse conselho, vamos começar a discutir, porque às vezes muitas ideias que surgem de dentro das próprias universidades santistas, eu acho que isso nós temos que colocar isso à tona, utilizar até muitas ideias que tem de professores, conclusões de curso, mestrados, doutorados, como você mesmo falou, Zé Manuel, trazer isso à tona e tentar discutir da melhor forma junto com a população, juntos com os vereadores e, claro, colocar isso na mão do executivo para que se torne hoje uma realidade no nosso município. Zé Manuel, tem umas perguntas aqui, o Fernando da Pompeia. Sobre as ferrovias, realmente a situação é caótica. Mas será que é só o governo é culpado ou a população tem parcela de culpa por não se interessar por políticas públicas e se interessar primeiro por futebol e pouco em política? E a Mara do Gonzaga, parabéns do programa, o Filete, o Manuel, o Zé Manuel. E o pessoal no Brasil só se interessa em Big Brother e não se interessa em políticas públicas. Aqui o Fernando e a Mara estão jogando uma parte da culpa, né? Se é que existe uma culpa assim, de um segmento para a população, né? Eu procuro não trabalhar muito com a questão da culpa, eu procuro trabalhar com a questão da responsabilidade. Acho que todos nós somos responsáveis. A gente acorda, eu tenho dito isso várias vezes, em vários encontros com vereadores, com políticos, com imprensa, tenho dito o seguinte: olha, a gente acorda de manhã e faz uma escolha. Logo 10 minutos depois faz uma outra escolha, é assim o dia inteiro. A gente faz escolhas todos os dias de nossas vidas, quando acordamos e quando vamos dormir. O homem público
também precisa fazer escolhas. Só que precisa ser responsável pelas suas escolhas. O que há, e o que eu observo muitas vezes, é a falta de responsabilidade de pagar o preço da escolha que foi feita. Resolveu escolher aquele caminho, seja digno, seja honesto, seja correto, venha a público e diga, escolhi por tal razão isso. Então, não vejo por que a gente também não dizer que a sociedade tem a sua cota de responsabilidade. Não digo culpa, sua cota de responsabilidade, porque afinal de contas, todos nós somos um corpo só. Né? Todos nós fazemos parte de um organismo vivo, celular, multicelular. Você que é um médico na área de veterinária sabe melhor que eu disso. Há um corpo, a sociedade, por exemplo, quando aconteceram as manifestações de junho do ano passado, tem gente, até hoje, ainda não entendeu o que aconteceu. E mesmo a academia que você cita, tem dificuldade, porque todos estamos debruçados querendo entender isso. O que há um fato importante que a gente pode aqui dizer, a sociedade hoje é diferente da sociedade de antigamente. A sociedade hoje, ela funciona em rede. São nós. E esses nós têm independência e autonomia. Então, um grupo se reúne em torno de um nó desta rede, que se interrelaciona com outro nó, mas quando vê o seu desejo satisfeito, esse núcleo deste nó se dissolve, ele pode se refundar e reaparecer em outros nós ou não. Esta é uma nova realidade. É preciso lidar com isso. Não tem mais essa história, como antigamente, um líder popular direcionava o povo para uma direção ou para outra. Hoje a sociedade tem mais maturidade, sabe o que quer, as redes sociais estão aí. Mesmo com toda a alienação a que se referem os ouvintes, que há pouco fizeram as perguntas, mesmo assim, a sociedade hoje está muito mais vacinada, não entra mais em qualquer conversa. Só que é preciso persistir, oferecer informações e conhecimentos. Como é que alguém pode participar de um conselho municipal, digamos, de transportes, sem ter um conhecimento que o poder público tem a obrigação de transferir para exatamente oferecer a esta sociedade as condições de que ela tenha toda a liberdade e a iniciativa de pleitear questões de interesse naquela área específica. Então, você precisa fazer cursos, precisa fazer debates, discussões, etc. Não vejo nenhum mal nisso. Então, a sociedade tem responsabilidade, nós na imprensa também temos responsabilidade. Eu sempre defendi um tribunal de ética, como você tem na sua área de veterinária, como eu, como engenheiro, tenho na minha área de engenharia, ou os advogados, meus colegas, temos a Ordem dos Advogados do Brasil, que são tribunais de ética. Nós, jornalistas, não temos um tribunal de ética para punir o mau profissional de imprensa. Isso é uma coisa que ainda precisa evoluir. Não significa censura, significa fazer as coisas com um pouco mais de responsabilidade. Então, nós temos a responsabilidade de oferecer informações para aí depois poder cobrar daqui a algum tempo realmente uma sociedade mais aguerrida, mais consistente, mais firme, mais madura politicamente falando. A Núbia está brincando aqui com o Manuel. Manuel, você está brincando quando falou para o CT fazer esse planejamento. É a Núbia do Gonzaga. É verdade, eu acho que você falou brincando, né? É brincando, porque realmente se a CT for fazer isso vai piorar o trânsito. Se bem que eu acho que pior do que tá, não dá para ficar. Tem que trazer o maracujá. Thaisa, traz o suco de maracujá pro Manuel. Não, hoje eu tô calmo. Pro Manuel, aqui que o Manuel está. Inclusive o Fernando e a Mara, eles têm razão numa posição, e o José Manuel também. O Brasil hoje ele é imaturo com relação à política. Né? Todos os cientistas políticos falam isso. Se nós vamos comparar a Europa e os Estados Unidos, eles já passaram por um processo de maturidade muito grande. É por isso que nós vemos uma diferença assim, discrepante com relação às políticas. Claro, não estou falando que lá não tem corrupção, não é isso, mas ó, o modelo político hoje, em outros países, é muito diferente do Brasil, e lá dá certo, e aqui ainda está engatinhando. E Fernando e Mara, eu acho que nós temos que dar a resposta da questão, colocar culpa, como vocês falaram, e eu também concordo com o Zé Manuel que culpa não é um termo muito apropriado, vamos dar resposta na eleição. Vai ter eleição agora, governador, deputado, presidente. Eu acho que a população ela é ouvida na hora que põe na maquininha. E temos que tomar cuidado com alguns tipos de plataforma política que nós vamos começar a escutar daqui a alguns meses, assim, olha,
cuidado, nós temos que votar no PSDB para o governo, porque nós somos PSDB na cidade. Santos vai acabar se sair o PSDB do governo. Isso é balela. Isso é balela. Eu acho que nós temos políticos que com as emendas... Eu não tenho partido político aqui não, mas tem o Beto Mansur lá que é deputado e já mandou muito mais dinheiro aqui para a região do que o governador. E ele só está vindo para Santos aqui nesses últimos momentos para fazer campanha política. É por isso que ele está aqui. Então nós temos que tomar muito cuidado, e hoje eu estou aqui como comentarista e eu posso falar, né? Eu posso falar como comentarista, é isso o que eu penso. Eu acho que se nós temos aqui a possibilidade de falar, né, isso é uma opinião minha, não é da TV. Então acho que nós temos que tomar muito cuidado com as novas campanhas que estão chegando, com o que é falado. Porque, viu, Zé Manuel, esse Pacto de Mobilidade, esses 5 bilhões que vieram para cá, não é o governador que está mandando. Grande parte desse dinheiro é do governo federal. Então nós temos que parar, Zé Manuel, de tentar trazer as coisas, os benefícios para a população através de palanque político. Porque o governo ficou 2 anos parado, sem mandar dinheiro para cá. Hoje nós estamos com uma seca, daqui a pouco vai começar a faltar água na nossa torneira. Eu sei que está acabando o tempo lá, que a produção já vai te pegar. Já estão aqui. Desculpa falar isso agora Podemos no final. Segunda-feira viu, Zé Manuel? E eu sei que não é a questão da ferrovia, mas as represas, os níveis da represa estão baixíssimos. Vai começar a faltar água na região. E rezar para chover. Então quem vai... E não é rezar para o Alckmin ou rezar para o Paulo Barbosa. Não tem que rezar para ele. Pois é. Porque eles não vão resolver. Tem que rezar para São Pedro. Depois não dá para dizer que... Não, mas é verdade, está tudo conectado. Não dá para dizer que foi azar. Não dá para dizer que foi azar. Sim. Depois que dá a caca, já foi azar, choveu um pouco. Não. Você precisa considerar que mudou o clima, mudaram uma porção de circunstâncias. É preciso pensar planejadamente, o que a gente está dizendo aqui. O Humberto Chalub do Jornal Boqueirão manda um abraço, o Marcos Santana do Jornal da Ola, o Nelson, o Ed do Zona Oeste e o Jorge do Zona Oeste. O problema foi dividir a cidade como se fosse uma fazenda. E cada fazenda como se tivesse um coronel, né? A opinião do Jorge. Zé Manuel, espero que você possa vir na segunda-feira que vem, ver sua agenda aí com o Glauco, para a gente continuar esse programa, de repente se o Manuel puder também, porque todo mundo aqui está se queixando que o tempo de 1 hora passou muito rápido, né? Então se você puder, segunda-feira que vem abrilhantar o programa aqui, o Manuel também, se não tiver nada na sua área, para vir, para a gente continuar esse programa aqui, tem que ser 2 programas, para a gente, que é um assunto muito extenso, e com certeza muita gente aqui com perguntas e a gente não vai poder comentar. E depois eu, na vinda, na próxima segunda-feira, eu queria entender melhor a pergunta desse último telespectador. O Jorge, ele falou que... O Jorge? Acho que quando nós falamos ele falou que o problema foi dividir a cidade como se fosse uma fazenda e cada fazenda como se fosse um coronel. Eu acho que quando você falou da divisão, tá, mas depois o Jorge na segunda-feira... Como é que chama esse telespectador? Jorge. O Jorge, no próximo programa que eu tiver a honra de participar... Também tem uma pergunta muito interessante sobre as empresas que não têm contrapartida, elas assinam um contrato, mas não precisam melhorar. Sim. Então o assunto é muito extenso realmente. E a gente vai falar, eu estou às ordens, segunda-feira que vem, se quiser a gente volta aqui para falar inclusive desse mecanismo chamado presidencialismo de coalizão. Isso se repete no Estado e se repete no município. Isso é uma coisa horrível, a gente vai explicar melhor depois. Obrigado pela participação dos nossos grandes comentaristas aqui, de você, da TV Com. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação.